Estreito de Formosa, 25 de outubro de 1944, 2h30 da madrugada. O comandante Richard O'Kane observa através do periscópio enquanto seu sexto torpedo corta a água escura em direção ao último navio japonês. 13 navios inimigos já jazem no fundo do oceano, 68 mil toneladas de aço destruídas em apenas 30 dias. É o recorde absoluto da guerra submarina americana, uma patrulha perfeita, quase sobre-humana. Mas então, algo impossível acontece. O torpedo, em vez de seguir em linha reta, começa a girar. Ele descreve um arco letal na superfície, traçando um círculo mortal, voltando direto para o USS Tang. O'Kane grita ordens desesperadas, tentando manobrar, mas já é tarde demais. O submarino mais mortal da Marinha dos Estados Unidos está prestes a ser destruído pela sua própria arma. Como o maior triunfo da guerra submarina transformou-se, em questão de segundos, na mais cruel das ironias. Para entender a tragédia do Tang, é preciso primeiro compreender o homem que o comandava. Richard Hetherington O'Kane não era um oficial comum. Ele havia servido como imediato no USS Wahoo, sob o comando do lendário Dudley Morton, um dos submarinistas mais agressivos e bem-sucedidos da guerra. Morton ensinara a O'Kane uma filosofia de combate que desafiava todas as convenções. Nunca recue, chegue o mais perto possível do inimigo, ataque com velocidade e ousadia, transforme o submarino em um predador, não em um caçador paciente. Quando O'Kane finalmente recebeu seu próprio comando em outubro de 1943, assumindo o USS Tang recém-comissionado, ele trouxe consigo essa mentalidade agressiva. Mas havia algo mais. O'Kane era meticuloso, quase obsessivo com detalhes técnicos. Ele combinava a audácia selvagem de Morton com a precisão cirúrgica de um engenheiro. Era uma combinação rara e devastadora. Entre outubro de 1943 e setembro de 1944, o Tang completou 4 patrulhas de combate. Cada uma delas foi um massacre silencioso. 24 navios japoneses foram para o fundo. O'Kane desenvolveu táticas que outros comandantes consideravam suicidas. Ele atacava à noite, navegando na superfície a alta velocidade, entrando literalmente dentro das formações de comboios inimigos. Enquanto outros submarinos disparavam torpedos de 3 ou 4 mil metros de distância, O'Kane chegava a menos de 1.000 metros, às vezes apenas 500. Seus torpedos raramente erravam. Não havia tempo para o inimigo reagir. Era execução, não combate. A tripulação do Tang o adorava e o temia ao mesmo tempo. Eles sabiam que estavam servindo sob um gênio tático, mas também sabiam que cada patrulha era um jogo de roleta russa, onde a sorte eventualmente acabaria. Em setembro de 1944, quando o Tang deixou Pearl Harbor para sua 5ª patrulha, a guerra no Pacífico havia atingido um ponto crítico. Os americanos estavam prestes a invadir as Filipinas, e os japoneses, desesperados, estavam enviando todos os recursos disponíveis para reforçar suas guarnições. Comboios atravessavam o Mar da China Meridional e o Estreito de Formosa carregando tropas, munições, combustível e equipamentos. Era uma artéria vital, e se fosse cortada, a defesa japonesa das Filipinas entraria em colapso. A Marinha Americana formou grupos de ataque chamados Wolf Packs, matilhas de lobos submarinos que caçariam coordenadamente. O Tang lideraria um desses grupos, apelidado de O'Kane's Killer Group. A ordem era simples e brutal: destruir tudo que se mover. O Tang não estava sozinho. Navegava com o USS Barb e o USS Picuda, mas O'Kane, caracteristicamente, assumiu a posição mais avançada, a mais perigosa. Ele seria o caçador de ponta, o primeiro a encontrar o inimigo. Nos primeiros dias de patrulha, o oceano estava estranhamente vazio. Dias se passaram sem contatos significativos. A tensão a bordo aumentava. 78 homens confinados em um tubo de aço de 90 metros, respirando ar reciclado, comendo comida enlatada, esperando o momento em que o caos explodiria. Então, em 10 de outubro, o radar captou o primeiro comboio. 3 cargueiros escoltados por um contra-torpedeiro. Era uma formação pequena, quase modesta, mas para O'Kane era um aperitivo. Ele posicionou o Tang na rota de interceptação.
mergulhou à profundidade de periscópio e esperou. O ataque foi clínico. 2 torpedos para o primeiro cargueiro, que explodiu em uma bola de fogo visível, mesmo submerso. 1 torpedo para o segundo, que partiu ao meio e afundou em menos de 3 minutos. O terceiro navio, danificado, mas ainda flutuando, tentou fugir enquanto o contratorpedeiro japonês, finalmente percebendo o que estava acontecendo, virou em direção ao Tang. O'Kane mergulhou fundo, 120 metros, e o Tang desapareceu no escuro enquanto cargas de profundidade explodiam acima, sacudindo o casco, mas causando pouco dano. Quando o silêncio voltou, O'Kane retornou à superfície e continuou a caça. 2 navios afundados, 9.000 toneladas, e a patrulha apenas começara. Nos dias seguintes, O'Kane transformou o Estreito de Formosa em um cemitério. Entre 11 e 15 de outubro, 4 navios adicionais foram para o fundo. O Joshu Maru, um transporte de tropas carregado de soldados indo para as Filipinas. O Oitamaru, um cargueiro transportando munições que explodiu com tanta força que o Tang, a mais de 2.000 metros de distância, sentiu a onda de choque. Outro cargueiro de 7.000 toneladas simplesmente desapareceu após 2 torpedos certeiros. E um pequeno transporte que O'Kane perseguiu por horas antes de finalmente afundar com um único torpedo na sala de máquinas. A cada ataque, O'Kane refinava suas táticas, chegando cada vez mais perto, arriscando cada vez mais. A tripulação começou a perceber que seu comandante não estava apenas cumprindo uma missão. Ele estava obcecado. Cada navio afundado não era suficiente. Ele queria mais. E então veio a noite de 21 de outubro, a noite que entraria para a história como o melhor ataque individual de um submarino na Segunda Guerra Mundial. O Tang detectou um grande comboio, pelo menos 6 navios grandes em formação zigue-zague, escoltados por 3 contratorpedeiros. Era uma formação defensiva sólida, projetada exatamente para impedir o tipo de ataque que O'Kane estava prestes a executar. Qualquer comandante sensato teria disparado de longa distância e recuado. O'Kane decidiu entrar no meio do comboio, literalmente navegar entre os navios inimigos no escuro e atirar a queima-roupa. Era insanidade. Era genialidade. Era inevitável. À meia-noite, o Tang emergiu completamente e acelerou a velocidade máxima. O'Kane havia calculado perfeitamente a rota do comboio. Ele deslizou entre 2 cargueiros, tão perto que a tripulação no convés do Tang podia ver marinheiros japoneses através de binóculos. Ninguém os viu. Era escuro demais, rápido demais, inesperado demais. Quando O'Kane deu a ordem de fogo, 8 torpedos foram disparados em rápida sucessão. 4 para bombordo, 4 para estibordo. Cada um acertou. Em 20 minutos, 4 navios estavam afundando simultaneamente. O comboio entrou em pânico total. Contratorpedeiros corriam em círculos, disparando contra sombras. Holofotes varriam a água, procurando o atacante invisível. Mas o Tang já havia desaparecido na escuridão, deixando para trás apenas destroços em chamas e gritos na água. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos. O seu apoio faz toda a diferença. Quando O'Kane retornou ao Tang após observar os resultados através do periscópio, ele encontrou sua tripulação em silêncio respeitoso. Eles sabiam que haviam testemunhado algo extraordinário. Mas O'Kane não celebrou. Ele apenas marcou os afundamentos no quadro de controle. Verificou o estoque de torpedos restantes e disse: simplesmente, continuamos. Havia mais caça a fazer. Em 23 de outubro, o Tang interceptou outro comboio, desta vez transportando reforços urgentes para as Filipinas, onde a Batalha do Golfo de Leyte estava prestes a começar. 3 navios foram afundados. Mais de 3.000 soldados japoneses morreram afogados, nunca chegando ao campo de batalha. Era a guerra submarina no seu aspecto mais brutal, invisível, silenciosa, absoluta. No final de 23 de outubro, o Tang havia afundado 13 navios. 68.000 toneladas de capacidade de transporte japonesa destruída. Era o recorde absoluto de uma única patrulha submarina americana, um feito que nunca seria igualado.
Mas O'Kane ainda tinha 2 torpedos restantes, e seu radar detectara um último alvo, um transporte danificado tentando arrastar-se de volta para um porto seguro. O'Kane não podia deixá-lo escapar. Era uma questão de completude, de perfeição. Ele ordenou a aproximação para o ataque final. Era 25 de outubro, 2 da manhã. O mar estava calmo, quase liso como vidro. Condições perfeitas. O Tang posicionou-se a apenas 600 metros do transporte. Era a distância de tiro certeiro. Impossível errar. O'Kane deu a ordem. O primeiro torpedo saiu, mas algo estava errado. Ele girou erraticamente e afundou sem explodir. Falha mecânica. O segundo torpedo foi disparado e acertou perfeitamente, rasgando o casco do transporte. O terceiro também acertou, e o navio começou a afundar. Mas O'Kane queria garantir. Ele ordenou o quarto torpedo. Mais uma falha. O quinto, outra falha. E então, o sexto e último torpedo foi carregado nos tubos. Era um Mark 18, o modelo elétrico que substituíra os notoriamente defeituosos Mark 14. Teoricamente, eram mais confiáveis. Teoricamente. O torpedo foi disparado. Por um momento, tudo parecia normal. A esteira branca cortava a água em linha reta em direção ao alvo. Mas então, horrivelmente, a esteira começou a curvar. O giroscópio interno, responsável por manter o torpedo em rota, havia falhado. O torpedo descreveu um arco amplo, girando 180 graus. Estava voltando. O'Kane viu através do periscópio e entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Ele gritou ordens: full left rudder, velocidade máxima de emergência, tentando virar o Tang para apresentar o menor perfil possível. Mas um submarino na superfície não é ágil. É lento, pesado, responsivo como um caminhão em comparação a um carro. O torpedo, viajando a 46 nós, cobriu a distância em segundos. Às 2h30 da madrugada, o torpedo do próprio Tang o atingiu na popa. A explosão foi monstruosa. 300 quilos de Torpex detonaram a menos de 3 metros do casco. A popa do submarino simplesmente desintegrou. Compartimentos inundaram instantaneamente. Homens foram arremessados contra anteparas de aço. O Tang, mortalmente ferido, inclinou-se verticalmente, a proa apontando para o céu enquanto a popa puxava o navio para o fundo. Não havia tempo para pensar, apenas reagir. 9 homens que estavam na torre de comando conseguiram escapar antes que a água os engolisse. O resto da tripulação, 78 homens, ficou preso dentro do casco enquanto o Tang afundava em espiral para as profundezas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Onde momentos antes havia um dos submarinos mais mortais do mundo, agora havia apenas destroços flutuantes e 9 sobreviventes lutando para não afogar. O'Kane estava entre os 9. Ele nadou durante horas na escuridão, mantendo outros sobreviventes conscientes, impedindo-os de desistir. Quando o amanhecer chegou, um navio japonês os avistou e os resgatou. Mas resgate não significava salvação. Os japoneses, furiosos pelas perdas infligidas pelo Tang, os trataram com brutalidade extrema. Interrogatórios violentos. Tortura para extrair informações sobre táticas submarinas americanas. O'Kane recusou-se a falar. Ele e os outros 8 sobreviventes foram enviados para campos de prisioneiros, onde passariam os últimos meses da guerra em condições desumanas. Muitos não esperavam sobreviver, mas sobreviveram, e quando foram libertados em agosto de 1945, o mundo finalmente soube da patrulha lendária do Tang e de seu fim trágico. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos, o seu apoio faz toda a diferença. Richard O'Kane foi condecorado com a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta condecoração militar americana. Sua citação descrevia sua coragem, liderança e os 13 navios afundados. Mas O'Kane nunca se recuperou totalmente da perda de 78 de seus homens. Em entrevistas posteriores, ele sempre voltava ao mesmo ponto. A ironia brutal de ter executado a patrulha perfeita apenas para ser destruído por sua própria arma. Ele culpava os torpedos defeituosos, culpava a pressa em produzir armas durante a guerra, culpava a má sorte. Mas no fundo, uma parte dele sempre se perguntava se deveria ter parado após o 13º navio.
Se a busca pela perfeição, pelo recorde absoluto, havia custado 78 vidas. A história do USS Tang é a personificação perfeita da guerra. Triunfo e tragédia indissoluvelmente entrelaçados. O submarino mais mortal da Marinha Americana, comandado pelo maior submarino da guerra, executando a patrulha mais devastadora já registrada, apenas para ser destruído não pelo inimigo, mas por uma falha mecânica de sua própria arma. É uma lição brutal sobre a natureza da guerra, onde vitória e derrota podem estar separadas por uma única falha de giroscópio, onde o maior sucesso pode instantaneamente transformar-se na maior catástrofe. O Tang afundou 13 navios e mudou o curso da Batalha das Filipinas, mas pagou o preço final por sua própria excelência. Os destroços do USS Tang repousam no fundo do Estreito de Formosa até hoje. Um túmulo subaquático para 78 marinheiros que morreram no auge de sua glória. O Tang recebeu 2 Navy Unit Commendations e 4 prêmios de batalha, tornando-se um dos submarinos mais condecorados da história americana. Mas essas honras são insuficientes para capturar a magnitude do que foi alcançado e perdido naquela patrulha final. O Tang não foi simplesmente afundado. Ele foi traído pela própria arma que o tornara invencível, destruído pelo instrumento de sua própria supremacia. É a ironia mais cruel da guerra, que a ferramenta projetada para matar o inimigo pode, com uma única falha, matar aquele que a empunha. No final, a pergunta que assombra a história do Tang não é como ele afundou 13 navios, mas por que ele teve que morrer dessa forma. Porque, após executar a patrulha perfeita, o destino escolheu destruí-lo não em combate glorioso, mas em um acidente absurdo e evitável. Talvez a resposta seja que não há glória real na guerra, apenas sobrevivência e sorte. O Tang teve a perícia, teve a coragem, teve a liderança, mas no final não teve sorte. E na guerra, a sorte é o fator mais importante de todos. Richard O'Kane sobreviveu para contar a história, mas carregou a culpa e a dor pelo resto da vida. O preço da excelência, afinal, nem sempre é pago apenas pelo corpo, mas também pela alma. Estamos indicando um vídeo para completar ainda mais a experiência de quem está assistindo.